meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à SESMA Virtual, a nossa página no YouTube. Vamos então, neste momento, acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos. Convido todos vocês a fecharmos os nossos olhos físicos, pensarmos em Jesus e assim, como Mestre em nosso pensamento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, agradecer a Jesus por nos ter trazido o seu Evangelho de amor, de redenção e de luz. Sejamos gratos a todas as maravilhas que nos acontecem na vida, para que a luz do nosso viver reflita em nossos olhos. Que Deus esteja conosco, que a paz de Jesus seja o nosso guia e Jesus se mantenha sempre como o nosso Mestre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, à palestra de hoje, sobre honrar pai e mãe. Vamos então começar com a história do livro Contos e Contos de Humberto de Campos, o nosso irmão X, pela psicografia de Chico Xavier. E a história fala assim: Filha rebelde é o nome da história. Minha filha, dizia Dona Matilde a Emília, é preciso cuidar da nossa vida espiritual, orientar os nossos sentimentos na luz do Cristo. A existência terrestre oferece inúmeras surpresas e almas desprevenidas costumam cair desastradamente. Não podemos descuidar da vigilância dos nossos pensamentos e atitudes. A jovem, depois de gargalhar ironicamente, falava: Ora, mamãe, não necessito de sermões encomendados. Esteja tranquila. Seus conselhos são muito antiquados e talvez desconheça a senhora as reviravoltas que o mundo dá. Suas observações são descabidas e, além disto, sou dona da minha vontade, faço o que bem entender. Sim, Emilinha, sei que você é senhora de si, mas o cuidado meu e antes do seu pai nos obriga a te esclarecer, ainda que você não queira aceitar as nossas opiniões. Por que teima em sofrer, mamãe? Não mudarei. E vendo a mãe chorar, falava ainda mais rebelde. Não precisa desfiar o seu rosário de lágrimas. Para que? Não sentirei pena alguma. Era assim a situação entre Dona Matilde e a moça altiva que a todos tratava com aspereza e desrespeito. A mãe, dedicada servidora do Cristo, já não sabia mais como agir. Viúva, 3 filhas solteiras, sacrificava-se para que nada faltasse às meninas, sujeitando até mesmo a trabalhos mal remunerados. Eulália e Cacilda, as 2 filhas mais novas, compreendiam os seus sacrifícios. Já Emília, a mais velha, tratava a mãe rudemente, sem a menor consideração. Dona Matilde raramente tinha alegrias. Um dos poucos momentos felizes era ir até o centro espírita, trazendo consolações e ensinamento para os seus dias. Mas sempre que chegava em casa, a filha já soltava as suas sarcásticas opiniões. Ora, mamãe, então agora a senhora se consagrou à igreja? Só sabe falar sobre assuntos de religião? Ah, minha filha, não sorria da verdade para que mais tarde ela não venha a sorrir de ti. Lembra-te de todos os imperiosos deveres para com Jesus. Após o riso mordaz, a filha revidava. A senhora adquiriu mesmo maneiras de sacerdotes, hein, mamãe? Não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. Não passamos de experiência biológica da natureza. Sejamos racionais. O resto é ilusão, que devemos deixar ao fanatismo religioso. Vendo que a filha não mudaria de ideia, a mãe parou de tentar esclarecê-la sobre as verdades espirituais, preferindo dar somente os seus bons exemplos. E assim, Emília fez no mundo o que lhe pareceu melhor, com os seus caprichos e reflexões criminosas.
contraindo pesados débitos e agravando as responsabilidades por não escutar o seu pai durante a infância e depois não dando importância aos cuidados da sua mãe. Mas, no entanto, o tempo, a dor e a morte são cobradores da realidade. Sendo assim, com o passar do tempo, Dona Matilde e também as filhas foram desencarnando e reconduzidas à vida espiritual. Emilinha, porém, experimentava rude provações nos círculos de sombra. Após o desencarne, trazia a mente perturbada e absorvida por negras visões. Sua genitora, sua mãe e o seu dedicado pai sempre a visitavam, mesmo que a filha não os pudessem ver, pois eles estavam em maior evolução espiritual. Anos passaram, quando Dona Matilde e seu Alfredo resolveram voltar à esfera carnal para continuar os seus planos de servidores da luz. Mas a filha penitente ficaria sem os cuidados e o amparo direto de seus pais. Refletindo a situação, os devotados genitores imploraram novos recursos. E ali, na paisagem tenebrosa, pai e mãe intercederam fervorosos, colocando todo o amor em seus corações. A resposta divina não se fez esperar. Emilinha, deslumbrada, reviu depois de anos os seus pais. Era indescritível o contentamento dos três envolvidos. Beijaram-se e abraçaram-se, acalmando a profunda ansiedade e a saudade longamente reprimida. Após confortar a alma ulcerada da filha, Dona Matilde e seu Alfredo falaram-lhe sobre o projeto de reencarnação, onde recomeçariam as tarefas inacabadas do processo de redenção que lhes dizia a respeito. A filha ouviu tudo inquieta e considerou: vocês me aceitariam de novo ao lado de vocês? Como não, minha filha? Se permitir o Senhor, reconstruiremos o nosso velho lar voltando às paisagens de outro tempo. Prometo-me compreendê-los, acrescentou a filha aos prantos. Rogaremos essa bênção, falou o pai, lhe dando um beijo carinhoso na testa. Neste instante, fez-se visível o generoso diretor espiritual daquela região de sofrimento retificador. Cumprimentou Dona Matilde e seu Alfredo atenciosamente, enquanto Emília jogava-se aos seus pés, rogando comovida: emissário de Jesus, que conhece os meus sofrimentos, ajudai-me para que eu possa voltar à terra em companhia de minha mãe e de meu pai. Regressarão eles aos círculos da carne e, se concordares, poderei segui-los, prontificando-me a permanecer em serviço, até que eles possam me receber novamente como filha. Pelo amor de Deus, permita que eu volte. A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou: no momento, minha irmã, precisará dedicar-se por muitos anos ao serviço do amor para desgastar os envoltórios inferiores que criou em torno de si. No entanto, mais tarde, poderá voltar a viver ao lado de seus pais para receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha não cabia em si de tão feliz. Elevou as mãos aos céus e exclamou: obrigada, Senhor, graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou: mas não poderá voltar à situação de parentesco pela qual já passou. Não tem títulos de serviços prestados que autorizem a regressar como filha por enquanto, mas retornará você ao mundo como criado humilde da sua residência, para que na verdadeira condição de obediência aprenda a valorizar os seus pais, que foram o tesouro que Deus lhe concedeu e ao qual na última encarnação você não valorizou. Meus irmãos, Emilinha, a personagem da nossa história, sempre tratou seus pais com indelicadezas, falta de respeito e maledicências. Não tinha por eles o mínimo respeito. Suas palavras rudes, sua falta de consideração, com certeza feriu muito a sua mãe. E quantos filhos há por aí que tratam os seus pais da mesma maneira ou de forma ainda pior?
É nosso dever como filhos amar e respeitar os nossos pais. Porque quando nós amamos, nós os amamos, nós manifestamos o nosso amor por eles, é como se nós também estivéssemos manifestando o nosso amor por Deus. É como se honrássemos a paternidade divina sempre que nós honramos a nossa paternidade humana ou a nossa paternidade terrestre. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e faz parte dos 10 mandamentos divinos. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrar é uma palavra grega e significa reverenciar, estimar, valorizar. Honrar é dar respeito, não somente pelo mérito, mas também pela posição. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece falando que o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral da caridade e de amor ao próximo, pois não podemos amar o nosso próximo sem amar o nosso pai e a nossa mãe. Porém, a palavra honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. A piedade filial, meus irmãos, é uma das mais significativas manifestações de amor que nós devemos nos impor. A piedade filial não significa somente amar os nossos pais, mas também ampliar os nossos sentimentos e ao amor, acrescentar o respeito, a estima, a obediência e a tolerância. O que implica a obrigação de cumprir para com eles tudo o que nós conhecemos e de forma ainda mais rigorosa a respeito da caridade ao próximo ou da nossa relação com o próximo. Quando nós não somos vinculados aos nossos pais pelo sangue, mas através da adoção ou daqueles que os representam, porque muitos avós criam seus netos, muitos tios criam seus sobrinhos, muitos irmãos mais velhos criam seus irmãos mais novos. Também deve, nessas situações, haver a piedade filial, porque estas pessoas que estão cuidando destas crianças, ou desses filhos, amam os seus escolhidos, tiveram desprendimento de se deixar de lado para educar um ser que Deus lhe concedeu. E independente de como essa relação de pai e filho foi construída, os pais aos pais também cabe um bom encaminhamento dos seus filhos, dar a eles bons exemplos. O que nos faz questionar como nós, pais, vamos devolver os nossos filhos à pátria espiritual? Estarão mais evoluídos ou ainda carregando certa quantidade de orgulho e egoísmo? Estaremos fazendo a nossa parte? Estamos, na verdade, fazendo a nossa parte para que os nossos filhos sigam a trilha do bem? Pois Deus confiou aos pais esse ser que precisa aprender a ser alguém moralmente melhor. E é dos pais a responsabilidade de ensinar os filhos a evoluir, procurando amenizar no ser eterno dos filhos todos os sentimentos de orgulho, vaidade, egoísmo, intolerância e impaciência. Os pais, além de amar e educar os filhos, têm o dever de estar com eles em todos os momentos, sejam os momentos felizes, os momentos tristes, de alegrias ou decepções. Porque quando bem conduzidos, as crianças elas crescem moral e fisicamente saudável e serão movidos pelos bons exemplos e sentimentos que receberam dos seus pais. Mas se os pais não foram bons exemplos e fizeram o oposto do que deveriam fazer, nós precisamos e devemos respeitar mesmo assim, refletindo que eles também erram e são seres em evolução, assim como nós. São portadores também de possíveis dificuldades, assim como todo mundo possui a sua. Verdade é que se algum pai ou alguma mãe negligenciou seus cuidados com os seus filhos, cabe a Deus avaliar e não a nós censurá-los. Porque além de terem a missão de ser mães e pais na terra, os espíritos precisam administrar as suas limitações e os seus conflitos internos.
Alguns sufocam tudo isso na tentativa de que seus filhos jamais percebam qualquer coisa de errado, como foi o caso de Dona Matilde, a mãe de Emilinha. Outros, contudo, não suportam o peso do compromisso e por isso explodem, fogem, abandonam ou investem por caminhos de irresponsabilidade e descompromisso. Nada, porém, deverá apagar dos filhos a marca do parentesco. Seja como for, do jeito que for e da maneira que for, foi por meio dos pais que nós renascemos. Se a caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser tolerante com as imperfeições alheias, não falar mal do próximo, esquecer e perdoar as injustiças, amar até mesmo os inimigos, todas essas obrigações são ainda maiores com relação a nossos pais. Por isso, os filhos devem adotar como regra de conduta todos os ensinamentos de Jesus referente ao próximo e lembrar que toda atitude condenável em relação a estranhos será ainda mais condenável com relação aos pais. Porque se não os respeitamos como são, além da falta de caridade, existirá também a ingratidão. É preciso amar, tolerar e perdoar sempre, para que o nosso lar se transforme numa extensão do amor e da paz que Jesus nos ensinou. Não sejamos nós o ser egoísta e orgulhoso que não reconhece os esforços que os nossos pais fizeram para nos criar, para nos dar um lar. Mas sejamos nós a honrá-los e respeitá-los, mesmo diante dos problemas, das dificuldades e dos erros. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, está o maior exemplo deixado por Jesus de como devemos honrar pai e mãe. E está lá assim, que Maria tenta encaminhar Jesus a uma vida mais digna, mais conveniente com a sua inteligência tão aprimorada. O jovem Jesus contava com 12 anos, quando Maria, preocupada com o que ele poderia vir a sofrer por ser portador de um conhecimento que vinha de Deus, pede aos sacerdotes do templo que aceitem Jesus para os estudos para que ele possa se tornar um homem da lei. Então Jesus se aproxima de Maria e pergunta: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Maria, altamente surpreendida com a pergunta, responde-lhe hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Ao que Jesus fala: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de todos nós a exemplificação que seja boa, e eu escolherei deste modo a melhor escola. No mesmo dia, conta Humberto de Campos que, embora Jesus soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram a seu respeito e na sua presença, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que o admitisse nos serviços da carpintaria. Desde então, como se quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, a do respeito e a do amor, começa os seus trabalhos na humilde carpintaria de José, levando Maria a concluir com maternal singeleza. Ele, meu Jesus, aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Jesus, meus irmãos, sempre o mestre a nos mostrar que o ser é muito mais importante que o ter. Ao não aceitar o convite do templo para ser um homem da lei, mas aceitando seguir os passos de José, ele demonstrou e ensinou para todos nós que a honra e os bons exemplos vêm da nossa família, do nosso lar e dos nossos pais. Portanto, se os nossos pais ainda estão conosco, ao nosso lado aqui na vida terrestre, nós precisamos demonstrar a nossa gratidão e a nossa ternura para com eles.
Sabe, desfazer a timidez que a gente ainda pode ter e mostrar a eles a nossa expressão de agradecimento. Podemos até tratá-los com carinho, sermos gratos por tudo o que nos fizeram e que ainda fazem. Tudo isso é muito importante, sem dúvida, mas eles sabem da nossa gratidão? Nós dizemos tudo isso a eles? Demonstrar, falar do nosso carinho e ser grato por tudo que os nossos pais fizeram é um grande dever e será indispensável para nos abrir portas espirituais de alegria e de paz interior. Agora, se um deles ou os dois já desencarnaram, nós devemos continuar a honrá-los. Nós podemos fazer isso seguindo os seus bons exemplos, os bons exemplos de retidão e nobreza de caráter que eles nos passaram. O que devemos realmente fazer é guardar as boas memórias que eles nos deixaram ou que eles nos deixarão. Manter vivos os seus exemplos felizes, pois só os bons exemplos devem ser seguidos por nós. Aquele que não consegue agradecer a quem lhe deu a chance da vida corporal, passa também a desmerecer as bênçãos que Deus derrama sobre as almas gratas, que costumam se apresentar simples, sensíveis e de mentalidade aberta para o mundo, como é o caso do pequeno Zacarias, que viveu no tempo de Jesus. Menino muito obediente, nos demonstra o que é amar, honrar e respeitar os seus pais. Toda a vizinhança estimava muito Zacarias porque ele estava sempre disposto a servir. A mãe do menino chamava-se Esther e era moça muito bonita. O pai, Joebe, era um rapaz de 30 anos que ganhava vida nos rudes trabalhos do campo. Enquanto o pai trabalhava, Zacarias estudava. Certa vez, a mãe adoecera gravemente. Joebe, o pai, fora obrigado a deixar os trabalhos do campo para proporcionar à esposa a assistência necessária. Determinada manhã, Joebe conversa com o filho. Zacarias, meu filho, a lavoura está ameaçada pelas ervas daninhas e sua mãe continua mal. O que você me sugere? Devo ir ao campo ou continuar ao lado de Esther? Fique ao lado de mamãe, enquanto irei substituí-lo na lavoura, foi a resposta pronta do menino. Mas meu filho, não chegou nem ainda aos 10 anos, você não vai ter forças para o trabalho duro da enxada. Não pense nisso, pai, não se aflige, porque tudo vai correr bem até a mamãe ficar boa, o que não vai demorar, pois tenho pedido a Jesus para curá-la. O menino, dentro em pouco, estava trabalhando na roça. O trabalho dos primeiros dias deixara grandes bolhas vermelhas nas mãos. As mãos doloridas apresentavam muitas manchas avermelhadas, mas Zacarias estava muito feliz por sentir-se útil aos pais. Durante as horas do serviço, o pensamento estava sempre na mãezinha enferma. Ela estava tão abatida. E o pai, tão trabalhador e dedicado, eles mereciam toda a sua atenção. A uns 100 metros da casinha humilde, o menino matutava nos últimos acontecimentos. Pensava naquele homem chamado Jesus, que, segundo lhe disseram, realizava curas extraordinárias. E se ele curasse a sua mãezinha? De repente, avistou, sem saber direito de onde tinha vindo, um moço muito belo, que lhe tomou as mãozinhas feridas e as beijou-as longamente. O menino ouviu a voz suave do desconhecido. Zacarias, sua mãe está salva. Ela deve agradecer o fato ao seu coração de filho abnegado. Zacarias compreendeu que estava diante do Cristo e se jogou de joelho aos seus pés, beijando-lhe as sandálias gastas. Jesus levantou-o carinhosamente e apontou-lhe o caminho do lar, sem mais nenhuma palavra. O menino tomou a rota indicada com os olhos cheios de lágrimas. Em casa, a doce mãe e o pai, agradecidos, aguardavam o filho, mostrando nos olhos o brilho da felicidade. Que belo exemplo, né, meus irmãos, do pequeno Zacarias? Sua dedicação aos pais é comovente e inspiradora, e isto é amor.
Já o exemplo de Emília, personagem da nossa primeira história, nos causa revolta e tristeza. Mas através das duas singelas histórias nós podemos perceber esse formoso conceito: pai, mãe e filhos. Milhares de famílias vivem diariamente as alegrias e as decepções dos acontecimentos. E independente de tudo ou de qualquer coisa, pai e mãe precisam ser estimados pelos nossos corações, não dando somente afeto ou tendo considerações enquanto nós somos os seus dependentes financeiros, mas sobretudo quando estão velhinhos, frágeis ou doentes. Aí sim, mais do que nunca, eles merecem todo o nosso carinho e toda a nossa atenção. Não podemos jamais tratá-los como se fossem fardos a impedir que nós vivamos as nossas vidas sem as responsabilidades que nos cabem. Jamais devemos achar que é um grande favor aos pais. O que nós precisamos fazer é dar o estritamente necessário na velhice ou na pobreza. Cuidar dos pais com todo o amor e desvelo nessas fases da vida constitui a verdadeira piedade filial, tão agradável para Deus. Também é dever dos filhos dar-lhe as pequenas alegrias do supérfluo, as gentilezas, os agrados, os carinhos. Ao amá-los em todas as situações, nós estaremos apenas retribuindo o muito que recebemos. Mas nós também estaremos cumprindo os nossos deveres de filhos. Foram nossos genitores, como já foi falado, que nos proporcionaram um corpo, esse instrumento abençoado que nos ajuda a progredir na nossa caminhada evolutiva. Foram eles que também nos proporcionaram um lar, rico ou não, feliz ou não. A grande maioria dos pais se esforça para que os filhos ostentem no mundo os seus dons, as suas inteligências e tudo mais o que acrescenta à existência do ser. Encarnar nos possibilita grandes aprendizados e reajustes com as leis divinas. Reflitam comigo, como nós estaríamos no plano espiritual se não houvéssemos reencarnado? Será que nós estaríamos harmonizados, iluminados, amparados? Estaríamos sentados no conforto da nossa sala, do nosso quarto, assistindo a uma palestra espírita? Teríamos um lar? Estaríamos felizes? Fazendo ou inspirando o amor bem ali, do outro lado da vida? Em virtude de sermos criaturas ainda muito complicadas, cheias de defeitos e manchas em nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, porque a gente ainda faz bastante coisa sem querer, né? Com certeza, nós ainda estaríamos trabalhando muito, arduamente, para ser alguém melhor. Ou quem sabe, ainda estaríamos vivendo nas sombras dos nossos próprios erros. Agora pensemos sobre a chance que Deus nos concedeu de renascer no planeta Terra, sobre a atenção dos nossos pais. Pensando em tudo isso, perceberemos o quanto devemos louvar e agradecer aos nossos pais. Tenham sido eles pobres ou ricos, tenham nos dado facilidade ou não, alegrias ou não, amor ou não, um lar ou não. Eles foram sim a nossa porta de entrada a este planeta. Eles nos concederam a oportunidade bendita de tentar ser alguém melhor, mais evoluído moralmente. E será na família onde nós aprenderemos a amar o próximo. Será exatamente na diferença entre os pensamentos e as atitudes de cada um que aprenderemos a respeitar o nosso próximo exatamente como ele é. Serão eles a nos ensinar o que nos falta aprender para que nós sejamos livres das amarras que nos prendem a não conseguir amar ao próximo como ele é e a não nos amar também. Sejamos francos, porque ninguém desconhece que encontramos em nossa família pessoas com as quais nós nos afinizamos intensamente, amamos sem explicação. E outra que nós não gostaríamos de ter perto dos olhos, quem dirá do coração. E isso também se aplica na relação entre pais e filhos, filhos e pais.
São pais que não conseguem amar os seus filhos e existem filhos que não conseguem amar os seus pais. Considerando as leis de reencarnação, ação e reação, as leis de sintonia, de colher exatamente aquilo que você plantar, é natural que isso ocorra e é até compreensível que seja assim, porque quando Deus nos uniu na terra pelos laços da família, Ele sabia da necessidade dessa união, dessa junção, dessa amarração, para que nós conseguíssemos nos amar, nos respeitar e nos aceitar como somos. E Deus assim agiu para que nós pudéssemos corrigir relacionamentos desajustados que nós fomos colhendo através das nossas várias encarnações. O Espírito Benedita Maria, no livro Ações Corajosas para Viver em Paz, pela psicografia de Raul Teixeira, nos disse o seguinte: deveremos ver em nosso grupo familiar um corpo formado por almas carentes dos mais variados tipos, no qual quem mais conquistou em todos os sentidos aprende a socorrer ou a auxiliar os que demoram mais para realizar as suas conquistas. Precisamos ser companheiros, meus irmãos, cooperarmos uns com os outros, sermos carinhosos e principalmente fraternos com os nossos pais, que são a base, o início da nossa família. Se soubermos amar, honrar e respeitar os nossos pais, assim como todos os familiares, seremos e teremos habilidades para viver dignamente em sociedade. Seja num palácio ou numa casinha de barro batido, todo pai e toda mãe é responsável pela boa conduta do seu filho, como também pelo desvirtuamento deles. Assim como os filhos são responsáveis por toda a honra, todo o amor e todo o respeito que devem ter com seus pais. Todo lar é um templo vivo, um abençoado lugar onde Deus reúne todos aqueles que têm necessidade do reajuste mútuo. Por isso, nós devemos sim buscar uma convivência pacífica, nos perdoando por qualquer desavenças que surgiram, que vão surgir ou que surgem no presente, no passado e no futuro. Se procurarmos ser mansos e humildes, como Jesus ensinou, principalmente no tratar com a família, aprenderemos a ser compreensivos, aceitando os outros como eles exatamente são, porque vamos ter consciência que cada um vive o seu momento evolutivo. Porque sem dúvida alguma, viver aqui na Terra, no mundo físico, em família, será sempre um jardim florido, mas que terá com ele os seus espinhos, as suas ervas daninhas e os pequenos insetos a corroer as suas folhas e as suas flores. Cabe a nós, jardineiros do nosso viver, adubar, regar e cuidar das lindas flores do nosso jardim. Precisamos aprender a aproveitar os momentos que vivemos nessa encarnação. Mais que isso, devemos amar e respeitar aqueles que nos deram a oportunidade do reencarne, de uma vida e independente de como eles fizeram isso. Por isso, guardemos os nossos pais no lugar mais aconchegante dos nossos corações, porque conforme o corpo de carne deles for declinando, serão eles que precisarão dos nossos braços, assim como nós precisamos dos dele para aprender a andar. E quando encontrarmos um anjo amigo e ele nos perguntar: dize-me, belo filho de Deus, com os teus dotes naturais, como interpreta os teus pais? Meus pais, amigo querido, são estrelas de amor que Deus, nosso Pai e Criador, me concedeu para a vida. Amigos como ninguém, conduzem-me ao bom caminho e ensinam-me com carinho o amor, a verdade e o bem. No lar, que é o meu doce abrigo, são meus ternos protetores, bondosos, encantadores, nunca se cansam comigo. Meus pais, em verdade, são meus anjos bons contra o mal. Mas que me dizes afinal da minha definição? Disseste bem, amado amigo, nossos pais e companheiros são sublimes mensageiros do amor divino.
Poema do Espírito João de Deus está no livro Jardim de Infância, pela psicografia de Chico Xavier. Irmãos meus, amigos queridos, amar, respeitar e honrar não somente os nossos pais, mas todos aqueles que dividem esta jornada conosco é o nosso maior dever para com Deus. Sendo assim, sejamos gratos à nossa união familiar, porque Jesus sempre vai estar ao nosso lado para nos amparar. Desejo a todos muita luz, muita paz e muito amor de Jesus. Graças a Deus.